Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos. E nesse vídeo eu vou falar sobre entropia de reação, que é um tema bastante interessante que vai permitir que a gente fale um pouco sobre a terceira lei da termodinâmica, ok? Se você está procurando um canal no YouTube com videoaulas de Físico-Química sobre diversos temas da termodinâmica, ou melhor, da Físico-Química, como termodinâmica, cinética e quântica, te convido a se inscrever no canal que tem vários vídeos e toda semana eu estou colocando vídeos novos, ok pessoal? Então vamos lá pessoal. Como a gente viu em outros vídeos aqui no canal, vou colocar alguns cards durante esse vídeo para você poder assistir esses depois. Vimos vários vídeos como se pode calcular a variação de entropia de um sistema que sofre variação de temperatura, de volume e também de estado físico. Então a gente trabalhou com essas três possibilidades: temperatura, volume, a partir do qual a gente também pode pegar uma equação para a influência da pressão, e mudança de fase, ok? Entretanto, tem uma outra situação que é muito importante na química, que é a variação de entropia de um sistema em que ocorre uma reação química. Então, para deixar bem claro o que a gente vai analisar, vamos imaginar que a gente tem aqui um sistema. Vamos imaginar que seja gasoso para ficar um pouco mais fácil. Eu tenho duas substâncias, A e B, dois gases quaisquer, um total de mols igual a N, na temperatura T, no volume V. E vamos imaginar que esse sistema muda para essa outra situação aqui, ó. Agora eu tenho outros dois componentes, C e D. Continua um sistema gasoso com um total N de mol na temperatura T, volume V. Pergunta: existe uma diferença de entropia aqui? O que a gente vai ver é que sim, existe uma diferença. T é o mesmo, V é o mesmo, N é o mesmo, mas como mudou a composição, a entropia também vai mudar, ok pessoal? E aqui a gente pode colocar o seguinte: moléculas diferentes apresentam diferentes níveis de energia e de distribuição nesses níveis, e isso vai resultar em diferentes entropias. Isso eu vou explicar num outro vídeo, quando eu falar da distribuição de Boltzmann, ok? Mas se muda a molécula no sistema, a entropia do sistema também vai mudar. Como é que a gente calcula isso? Aqui é um ponto bem importante. A gente viu em outros vídeos no canal que para uma determinada função de estado, que eu vou chamar de f qualquer, o valor do ΔF da reação, é isso que eu estou representando aqui com esse ΔF com Rzinho, é dado por essa expressão aqui, pessoal. Ó. É o somatório do ΔF de formação dos produtos menos o ΔF de formação dos reagentes. Eu explico em outros vídeos o que é, por exemplo, a entalpia de reação. Então a gente viu uma equação desse tipo para a entalpia, para a energia livre, e poderíamos escrever também para a energia interna. E para a entropia? Será que a gente escreve uma equação igual a essa? Aqui é um ponto bem importante, olha só. Nós poderíamos escrever uma equação semelhante para a entropia. Entretanto, ao invés de utilizarmos uma entropia de formação, é possível utilizar uma entropia molar. Aqui é um ponto bem interessante, pessoal. A gente usava a entalpia de formação porque a gente não conseguia estimar a entalpia de uma substância em um estado. Mesma coisa para a G molar. Entretanto, existe uma maneira que nos permite ter uma estimativa bem interessante da entropia molar. E para isso a gente vai pegar uma daquelas equações que a gente trabalhou em outros vídeos, que é o que eu coloco aqui agora, pessoal. Ó. A equação de partida, e a gente viu num vídeo da influência da temperatura, que a gente pode integrar, ok? Substituir o dq reversível por CdT. Aqui eu coloquei a capacidade calorífica, a pressão constante, que é o mais comum, ok? Integrando aqui, pessoal, ou melhor, eu integro o lado esquerdo e posso escrever desta forma aqui. Não resolvi ali a integral do CPDT, que vai ser útil para a gente conversar um pouquinho mais adiante, ok? Aqui vem um ponto bem importante, pessoal. Se eu considero essa temperatura 1, porque ali eu integrei de uma temperatura 1 até uma temperatura 2. Se o meu T1 for 0 Kelvin, eu posso aplicar a terceira lei da termodinâmica e considerar que a entropia em 0 Kelvin é igual a zero. Isso aqui é um ponto bem interessante. A terceira lei ela pode ser abordada de algumas maneiras diferentes que eu vou deixar para um outro vídeo. O que nos importa aqui, pessoal, é que pela terceira lei nós podemos assumir um sólido perfeitamente cristalino a 0 Kelvin tem entropia igual a zero, ok?
vou abordar isso em mais detalhes. O mais importante aqui é ver como essa consideração vai nos ajudar a ter uma entropia molar e não uma entropia de formação. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos ver como é que fica a entropia molar se eu tenho uma substância gasosa, que é exatamente o meu caso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa equação que está ali, ó, a entropia em T2 vai ser igual a, aplicando a terceira lei, 0 mais essa integral, e a gente precisa considerar a mudança de fase e todos os aquecimentos que eu preciso fazer até sair do zero e ir para a minha substância gasosa. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui a entropia da minha substância na temperatura T, assumindo que a temperatura T é uma temperatura em que a substância é gasosa, vai ser igual a zero, não preciso escrever, mais a integral daquele termo, considerando aqui que é o sólido, então eu vou aquecer o sólido de 0 Kelvin até a sua temperatura de fusão. Aqui o Cp eu escrevi como Cps, que é a capacidade calorífica, a pressão constante do sólido, ok? Vou aquecer até a fusão. Na fusão, eu vou ter um ganho de entropia associado à transição de fase. Então, eu vou ter que considerar ΔH de fusão sobre temperatura de fusão, ok? Vimos isso em detalhes em outro vídeo. Agora eu vou aquecer da temperatura de fusão até a temperatura que eu chamei aqui de vaporização, chamei de TV, ok? Ali a capacidade calorífica eu chamei de CPL, que é a capacidade do líquido. Aqui eu deixei assim sem resolver a integral, pessoal, porque como a faixa de temperatura é muito longa, não é correto considerar que Cp é constante. Então ali Cp vai ser uma expressão, ok? Deixei assim de forma mais genérica. Então vamos aquecer até a vaporização. Quando chegar na temperatura de vaporização, temos que considerar a variação de entropia associada à mudança de fase, ou seja, ΔH de vaporização sobre a temperatura de vaporização. E por fim, eu aqueço até a minha temperatura T de interesse, considerando aqui a capacidade calorífica, a pressão constante do gás, ok? Ou seja, pessoal, eu consigo resolver essa equação com dados termodinâmicos. Eu consigo calcular o ΔH de fusão, a expressão para Cp, ou seja, é possível resolver essa equação para uma substância em qualquer estado físico. E assim a gente tem a entropia molar da substância. Não precisamos falar de uma entropia de formação. Ok, pessoal? Os livros de físico-química costumam trazer dados de entropia molar padrão da substância, que o padrão é na pressão de 1 bar, ok? Com esses dados em mãos, a variação de entropia de uma dada reação pode facilmente ser calculada a partir dessa expressão aqui. Veja que ela é bem parecida com aquela que eu mostrei anteriormente, só que a gente não usa uma função de formação, a gente não usa um ΔS de formação, ao contrário da entalpia e da energia livre, por exemplo. Isso porque, pessoal, a gente consegue obter a entropia molar da substância, mas a entalpia e o valor de G molar a gente não consegue calcular, ok? Vamos aqui resolver então rapidamente para concluir um exercício. Calcule a entropia padrão de reação da combustão completa do metano, formando dióxido de carbono gasoso e água líquida a 25 graus. Ok, pessoal? Aqui repetir aqui o enunciado, só para ficar mais claro. E aqui tem a tabela com os dados fornecidos, ok? Com isso, a gente primeiramente precisa escrever a equação balanceada, ok? Pegar a equação que a gente acabou de ver e substituir. Então aqui os produtos vão ser água líquida, CO2. Ali o NIPA, aquele símbolozinho, esqueci de falar, que parece um Vzinho torto, é o coeficiente estequiométrico. Por isso que é importante você escrever a equação balanceada. Substituindo aqui, pessoal, a gente vai chegar nessa expressão e por fim nesse valor aqui. Aqui teve uma diminuição da entropia, esse aqui é um outro ponto bem importante, que é o seguinte: em geral, quando há uma reação em que envolve uma redução na quantidade de moléculas de gás, a entropia diminui, porque a entropia do vapor é maior que a entropia do líquido, ok? Então aqui, pessoal, esse exercício depois você vê com bastante calma, mas o ponto que eu queria frisar é para você entender a diferença entre a equação que considera as grandezas de formação, como a entalpia e a energia livre, e nesse caso, com a entropia, a gente consegue calcular o valor molar. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal.
Se ficou com dúvidas, coloque nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!